Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvintes, internautas, boa tarde, bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também nas redes sociais, você nos assiste por imagem no Instagram, @programa Gente que Fala, e também na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visitem o nosso blog, gentequefala.com.br, e participem pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRAID. Eu apresento os nossos convidados de hoje, aqui à minha esquerda, para você que nos assiste pelas redes sociais, o Procurador de Justiça aposentado e professor Ayrton Florentino, ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O diretor executivo da ABRAID, Bruno Boldrin Bezerra, seja bem-vindo. Obrigado. O cientista político e advogado, Dr. Marcelo Issa, líder do movimento Transparência Partidária, seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite. E o professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, criador da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos lá ao nosso primeiro tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deu 5 dias a contar da última terça-feira para que o ministro Alexandre de Moraes apresente informações sobre o inquérito de ofensas ao Supremo, que investiga notícias fraudulentas e que levou ao pedido de retirada do ar da reportagem O Amigo do Meu Pai, publicada pela revista Cruzoé e pelo portal O Antagonista. O pedido surge após a Rede Sustentabilidade ter solicitado a revogação do pedido de Alexandre de Moraes. O partido afirmou que houve censura. Bom, gente, o ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, falou agora pela manhã, ele deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, e ele disse que não houve censura, houve uma proibição desta reportagem, alegando que o que é censura é prévio e que a reportagem já estava publicada e que, portanto, houve uma proibição na circulação do que ele chama de fatos inverídicos. A sua avaliação a respeito disso tudo, professor Ayrton? Bom, negar que isso seja censura já é exagerar. Eu acho que a liberdade, a plena liberdade de expressão e pensamento, ela já vem de muito tempo, já está prevista na Declaração Universal, ou mais precisamente ainda, a Francesa de Direitos Humanos, de 1789. Previa não só o direito do cidadão se manifestar, como se opor à opressão do Estado. Então, essa inspiração da manifestação de qualquer do povo, fazer uma crítica a uma informação nos meios de comunicação social e uma crítica a respeito de um assunto importante para toda a sociedade. É uma manifestação contra a opressão do Estado. E qualquer restrição que se faça nesse sentido, especialmente quando incide sobre os meios de comunicação, censura é patente e lamentável. Um outro fato que deve ser considerado é o início disso tudo, né? Fala-se no Supremo Tribunal Federal a base legal para a instauração desse inquérito seria o regimento interno do Supremo. Acontece que o regimento interno, embora tenha valor de lei,
ele não pode ser contrário à Constituição. Se a previsão do regimento interno é anterior, ele se vicia por não ser recebido regularmente pela Constituição atual. E se é posterior, ele também não pode ser considerado por contrariar a Constituição, o texto da Constituição vigente. De modo que o regimento interno do Supremo não pode ser base para a instauração de inquérito. Se o inquérito, mais chamado nesse âmbito de sindicância ou procedimento administrativo, fosse instaurado para investigar uma conduta disciplinarmente punível internamente dos ministros ou dos funcionários do Supremo, isso seria compreensível. Agora, para apurar crime de terceiros, ou mesmo do internamento do Supremo, isso só por meio das vias regulares. Se quer a investigação, tem que ser por meio da polícia ou por meio do Ministério Público. Nós entramos num dilema que fica até engraçado. Se agora, com esse despacho do ministro Alexandre de Moraes, recusando o arquivamento manifestado pela Procuradora-Geral da República. Ele continua com o inquérito e, ilegalmente, continua fazendo as investigações que ele entender necessárias. Todavia, quando chegar à conclusão de que um crime foi cometido, se foi, ele vai ter que remeter ao Ministério Público, e se a Procuradora-Geral entender que não há elementos para denunciar ninguém, a situação vai ser a mesma. Quer dizer, eles teriam que se entender, falar, bom, vamos arquivar esse inquérito e nós vamos pedir agora ao Ministério Público ou à Polícia Federal que apure fatos definidos como crime, fatos determinados e definidos como crime, e vamos buscar a autoria. Tudo bem? Mas através de um inquérito regular. Sim, dessa o que forma, já deveria ter ocorrido, é um absurdo. né? Porque a investigação, você passa a bola para o Ministério Público ou para a Polícia Federal. Agora, há um ponto ainda, se você me permite, Mauro. Eu acho que qualquer autoridade pública, qualquer agente público, quando ele assume a função pública, ele age como se fosse um artista subindo ao palco. Ele se sujeita a aplausos e a vaias. E assim deve agir o político, o agente público. Ele está sujeito a críticas e não pode se sentir ofendido pelas críticas populares. Bruno, a sua avaliação. Então, o ministro Edson Fachin tem 5 dias, ou seja, isso foi terça-feira, tem até domingo para justificar essa censura. O ministro Fachin não, o ministro Alexandre de Moraes, por determinação do ministro Edson Fachin, para justificar o que seria a censura. E o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, veio hoje a público dizendo que não foi censura e que foi proibição. Olha, Mauro, a minha avaliação pessoal é lamentável do episódio. Acho que está havendo já uma condenação muito grande dessa atitude pela sociedade. A gente tem aí no ministro Edson Fachin um fio de esperança, vamos chamar assim, até pela relatoria da Lava Jato no Supremo. Tem se mostrado um ministro equilibrado e, como diz o procurador Ayrton, a liberdade de expressão é prevista na Constituição Federal, né? Se eu não me engano, em 2 artigos, no artigo 5º e no artigo, acho que 224, se eu não me engano. E é curioso porque a imprensa nos últimos anos, junto com as redes sociais, tem desempenhado um papel, é óbvio, recheado de críticas de um lado ou de outro, mas ela tem desempenhado um papel muito importante para promover ou para incentivar, para conscientizar, para aglutinar a sociedade em torno de determinados temas, né? Então, esse tipo de atitude é uma afronta mesmo a essa liberdade prevista em Constituição, e a minha visão é de que não tem justificativo. Eu acho que esse prazo de 5 dias podia ser um prazo de 30 dias que não iria se conseguir justificar. E eu concordo, acho que do ponto de vista processual, não sou advogado, mas eu acho que deveria sim haver um afinamento entre os poderes em Brasília, a Procuradoria-Geral e o Supremo Tribunal Federal conversarem a respeito, porque não se pode permitir que isso aconteça. E, na minha opinião, o ministro Dias Toffoli, ao vir para a imprensa tentar, vamos dizer,
colocar um paliativo aí, eu não sei se... só acho que piora a situação, né? Então, enfim, é muito, muito difícil a situação e eles se colocaram aí numa sinuca de bico. Já tinham aí já fizeram aí, acho que há 2 semanas, um evento grande em Brasília em defesa do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo está sendo alvo de ataque, mas como, acompanhando novamente o relator, o procurador Ayrton, toda figura pública está sujeita ao escrutínio da sociedade, inclusive o Supremo Tribunal Federal, né? E é curioso que, por exemplo... Com devido respeito à instituição, Claro, mas você tem que receber críticas quando for o caso. Né? A sociedade tem o direito, apesar de não ter eleito diretamente os ministros que lá estão, ela está sujeita a um escrutínio público, afinal de contas ela tem uma responsabilidade com o país, né? Então, como um terceiro poder aí. Então, é inevitável esse escrutínio e você tem que saber lidar com isso, né? Eu acho que você se colocar numa posição de afronta a essas críticas, eu acho que é perigoso, no mínimo perigoso. Doutor Marcelo, sua avaliação, você compartilha da opinião do Bruno, de que o fato do ministro Toffoli ter vindo a público hoje dizer que foi proibição e não censura, piorou a situação? Acho que tem algumas coisas aí, Mauro. Em primeiro lugar, eu acho que é bastante evidente que se trata de uma decisão realmente teratológica. Eu tenho muito cuidado em encaminhar uma fala, um raciocínio que seja muito taxativo do ponto de vista do esgarçamento das nossas instituições democráticas. Mas, nesse caso específico, eu considero que nós temos, efetivamente, um episódio de quebra da institucionalidade. De fato, o Supremo, ou melhor dizendo, o ministro Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, passaram a linha do que a Constituição determina para as competências que cabem a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque houve, nesse caso, uma confusão entre a função investigatória e a função jurisdicional. E isso é absolutamente grave, porque, vou usar uma expressão forte, mas na época da Inquisição, efetivamente havia essa mistura, essa confusão entre a função jurisdicional e a função investigativa e acusatória. Ou seja, quem investigava era o mesmo que julgava. E ao longo dos séculos a civilização tratou de separar essas funções justamente para evitar abusos. De fato, o regimento interno do STF permite aos ministros a instauração de inquérito, mas ele é taxativo ao dizer que quando houver o cometimento de algum ato possivelmente criminoso nas dependências do tribunal. Não houve, nem de longe, a possibilidade de cometimento de ato criminoso nas dependências do tribunal. Outro ponto que eu considero importante de salientar é o fato de que, claro, a liberdade de expressão é uma garantia fundamental prevista na nossa Constituição, mas, como qualquer direito, como qualquer garantia, não é absoluta. É evidente que algumas das manifestações que estão sendo perseguidas por esse inquérito nas redes sociais podem ser muito bem compreendidas como crimes de ameaça. No entanto, se fosse o caso de proceder a uma investigação a respeito dessas ameaças, quem deveria fazê-lo é, por óbvio, o Ministério Público ou a polícia. Portanto, caberia aos ministros do Supremo notificar, encaminhar uma comunicação a esses órgãos para que procedessem à investigação. Agora, de fato, houve aí uma jogada, uma movimentação que pode ser lida também como um baita tiro no pé do próprio Supremo. Chamou muito a atenção para uma reportagem que, sem essa manifestação do ministro Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes,
provavelmente não ganharia todo esse destaque, toda essa repercussão. Agora, para concluir, só acho importante salientar que nós precisamos ter muito cuidado também com os ataques à instituição Supremo Tribunal Federal. Não é incomum que juízes errem. Muitos juízes decidem de maneira equivocada e para isso está construído o sistema jurídico, por isso existe recurso, por isso existe um colegiado para reverter as decisões. Se houve um erro dos ministros, é importantíssimo que não se desconstrua a instituição Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, é a nossa tábua de salvação, ou seja, é a última instância do sistema judiciário brasileiro. Se o STF não tiver salvaguardado digamos, a desconstrução pública, ou seja, se ele não ainda permanecer como uma instituição com algum prestígio e crédito junto à população, efetivamente nós vamos recorrer para quem? Professor Gonçalo, na esteira do que o doutor Marcelo argumentou, o senhor acha que tem condições de um passo atrás, uma correção de rota no sentido do que é função do Ministério, do Supremo Tribunal Federal, a questão jurisdicional e a questão investigatória, ou seja, passar de fato a bola para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para investigar essa questão das fake news a tempo, ou isso seria um problema para o Supremo Tribunal Federal assumir isso a essa altura? Veja bem, eu sou uma aves rara aqui, né? Eu sou médico, eu não sou profissional do campo do direito, né? E então me sinto um pouco tolhido para falar, mas por outro lado também solto, porque não tenho tanta responsabilidade como pode ter um procurador ou um advogado, né? Eu acho que tudo que foi falado aqui é verdade. O grande problema é que não é toda a verdade. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo em que nós estamos mais desconstruindo do que construindo e falta bom senso nessa discussão. Nós estamos correndo o risco de jogar o bebê com a água do banho fora, né? As instituições têm que ser preservadas e nós não estamos vendo em nenhum dos jogadores desse jogo uma preocupação com as instituições que dão consistência à existência de uma democracia e a possibilidade de nós viermos a ter uma sociedade mais civilizada do que temos hoje, porque não vivemos uma sociedade civilizada, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos aqui um caso de censura, sem dúvida nenhuma, nós temos um caso aqui de desajuste entre a Procuradoria-Geral e o Supremo Tribunal. Provavelmente nós podemos envolver aí mais cedo ou mais tarde o Executivo e o Legislativo, e a salada está completa. Por outro lado, houve, como tem sido frequente, vazamento de informações que eram de um processo que estava sob sigilo. E isto não pode ser esquecido também, porque isso também é uma afronta ao Estado de Direito. Então, eu acho que nós temos que buscar e incutir nos nossos representantes uma busca de um pouco de bom senso para conseguir continuar construindo a nossa sociedade democrática e mais civilizada, né? Marcelo, claro que as fake news são injustificáveis, são intoleráveis, mas você avalia que o Supremo Tribunal Federal ou alguns ministros não estão sabendo lidar com as redes sociais? Uma coisa é o público receber uma informação, outra coisa é receber essa informação e reagir a ela em relação a isso nas próprias redes sociais. Está havendo uma dificuldade nesse sentido? Antes o problema fossem só as redes sociais, né? Quer dizer, na época das eleições, o então presidente do TSE, ministro Luiz Fux, que também compõe o Supremo, criou lá uma força-tarefa, um grupo de inteligência tentando coibir a disseminação de notícias supostamente falsas ou inverídicas nas redes sociais, o que é humanamente impossível. Os resultados dessa iniciativa foram pífios. É óbvio que a tecnologia tem hoje
um nível de capilaridade que faz com que qualquer estratégia coercitiva seja fadada ao insucesso. Me parece que seria muito mais prudente e positivo atuar no sentido de conscientizar a população para que passasse a buscar fontes seguras, a obter recursos e conhecimentos para fazer a checagem das notícias e para que as pessoas saibam efetivamente como lidar com esse novo universo das redes sociais. Mas eu acho importante salientar também, Mauro, como dizia Rui Barbosa, e fazendo a autocrítica aqui como advogado, que o Poder Judiciário é aquele que mais tem faltado à República. E nos nossos tempos, me parece que isso continua sendo uma verdade. Tem sido cada vez mais frequentes casos de confusão surgida justamente no corpo do Estado que deveria cuidar de pacificar os conflitos. Conflitos e ruídos e tensões que surgem no âmbito do próprio Poder Judiciário de maneira endógena, como se nós não pudéssemos mais dizer o que é a lei. Para não me alongar no tempo, eu poderia citar o próprio caso da prisão ou eventual soltura do ex-presidente Lula, quando no final de semana, em poucas horas, nós vimos decisões as mais conflitantes surgindo no arbítrio do texto legal, ou mais recentemente o caso da fundação que a Força Tarefa da Lava Jato tentava instituir, que também causou toda uma celeuma e mobilizou a opinião pública, sempre se questionando qual é a interpretação correta da legislação, quem tem efetivamente a prerrogativa de fazê-lo. É muito preocupante verificar que parece que nós entramos num campo perigoso. Vamos mudar a página aqui, agora no programa Gente que Fala de hoje. Os senadores aprovaram um projeto de lei que estabelece a autonomia dos partidos políticos para definir o prazo de duração dos mandatos de integrantes dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios. O texto que veio da Câmara estabelece a anistia a partidos políticos que não tenham aplicado 5% dos recursos anuais do fundo partidário no incentivo à participação das mulheres na política. Procuradora Ayrton, a gente está falando nesse caso aqui de dinheiro, uma coisa é dinheiro para incentivo à participação da mulher, outra coisa é dinheiro para financiar campanha de candidata. A punição é para este caso. São situações diferentes. Como é que você avalia, procurador? Olha, como princípio, eu não sou contra a anistia. Eu acho que a anistia é o reconhecimento da possibilidade do erro e da possibilidade de se relevar o erro humano. Então, eu acho que não deixa de ser uma manifestação de um sentimento nobre, a anistia, como perdão. Entretanto, eu acho que o projeto não diz só a respeito à questão do financiamento das cotas femininas para a ocupação dos partidos políticos e dos cargos eletivos. Só para esclarecer melhor o nosso ouvinte, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal proibiu o uso alternativo deste valor do fundo partidário para financiamento de campanha feminina, porque esse dinheiro é para incentivo à participação, é para usar de uma outra maneira, a participação da mulher na política. Então, Ele permitiu o uso dos recursos do fundo partidário na campanha eleitoral. Sim. A gente acompanhou bem de perto esse projeto. Em 2017, na última reforma eleitoral ocorrida no Congresso Nacional, houve a constitucionalização da autonomia dos partidos políticos para a definição do tempo de mandato dos dirigentes e da duração das comissões provisórias.
O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, tentava, de alguma maneira, regular essa questão, dizendo que os partidos não podiam ter mandatos de dirigentes infinitos e nem poderiam ter comissões provisórias nos municípios que tivessem duração infinita também. Por quê? O partido precisa ter democracia interna, o partido não pode ter dono, né? A Constituição garante a autonomia aos partidos, mas ao mesmo tempo diz que eles são guardiões da democracia. Então, como guardião da democracia, pode guardar a democracia sem ser democrático. Então, a democracia interna dos partidos é um princípio também previsto na Constituição. Os partidos políticos, que nós sabemos, são muito fechados, ainda falta muita democracia interna nos partidos, na maioria deles, se articularam em 2017 para colocar na Constituição, que faz parte da autonomia deles, decidir autonomamente qual o tempo de duração dos mandatos dos dirigentes e também das comissões provisórias. O deputado Elmar Nascimento, do PSD da Bahia, apresentou esse projeto na Câmara dos Deputados, que era muito minimalista. Ele simplesmente colocava na lei dos partidos essa constitucionalização da autonomia. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade aqui de São Paulo, apresentou um substitutivo que significaria uma verdadeira catástrofe. Por quê? Anistiaria os partidos de todas as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, pela Receita Federal, o que, segundo estimativas do valor econômico, daria 70 milhões de reais em anistia, um refis para os partidos. Além disso, basicamente dizia que os partidos não precisariam mais prestar contas à Justiça Eleitoral e não sofreriam qualquer penalidade, poderiam disputando as eleições. Nós, o Movimento Transparência Partidária, tivemos uma atuação intensa, junto, inclusive, com o Instituto Não Aceito Corrupção e outras entidades, e conseguimos, no dia da votação, levar à presidência da Câmara dos Deputados, ao presidente Rodrigo Maia, a nossa imensa preocupação com esse ponto específico da simplesmente festa da uva, porque os partidos não precisariam mais prestar contas. Era isso que estava colocado. No momento da votação, o deputado Rodrigo Maia, presidindo os trabalhos, disse... Isso agora, recentemente. Semana retrasada. Sim. Disse, eu imagino que os senhores não leram o que está colocado aqui. Uma coisa é fortalecer os partidos, defender os partidos. Outra coisa é permitir que os partidos não mais prestem contas e não haja qualquer punição, não haja qualquer fiscalização. Imagino que esse trecho, parágrafo 5º do artigo 32, tenha passado batido, ele dizendo: coloco em votação a supressão. Aqueles que estejam de acordo, permaneçam como estão, aprovado, suprimido. Ninguém teve coragem de falar nada. E foi assim para o Senado Federal. No Senado, nós conseguimos restringir a anistia às multas, apenas às multas que foram aplicadas pela ausência de prestação de contas no caso dos diretórios que não tiveram movimentação financeira. Então, já se restringiu muito essa possível anistia. Além disso, retiramos a anistia para os partidos que não aplicaram o que deveriam no fomento à participação da mulher. Qual a diferença, doutor Marcelo, entre a aplicação, né, no fomento à participação da mulher e colocar dinheiro em campanha de determinadas candidatas específicas? Porque é disso que trata essa notícia aqui. Exato. A lei dos partidos diz que 5% do fundo partidário, que é o recurso que o partido recebe todo ano para manter suas atividades, deve ser destinado para programas de promoção à participação da mulher na política. Então são as secretarias de participação da mulher que os partidos têm, que fazem eventos. O problema é que, de fato, existe uma divergência a cada ano no entendimento do que significa... Do que é incentivar a participação feminina. Incentivar a participação da mulher na política. E aí foi dinheiro usado para campanhas... Muitos partidos têm as contas rejeitadas porque não fizeram esses programas e dizem que os 5% foram utilizados para financiar candidaturas femininas,
o que é outra questão, porque Então, são mas duas isso regras. foi o que o Supremo proibiu, ou permitiu? O Supremo autorizou que os recursos do fundo partidário fossem usados na campanha, Sim. mas o que ficou decidido foi que 30% dos recursos do fundo eleitoral, que foi esse fundo criado em 2017, tem que ser usados para candidaturas femininas, para financiamento das candidaturas femininas. E, além disso, o Supremo disse que 30% das candidaturas têm que ser femininas também. Isso não tem nada a ver com os 5% dos recursos do fundo partidário que tem que ser usados na promoção da participação da mulher na política. E a anistia que foi aprovada agora foi, em função de toda essa celeuma, de toda essa confusão, os partidos que até o ano de 2018 não usaram 5% do fundo partidário para promover a participação da mulher, mas utilizaram esses recursos para financiar candidaturas femininas, seriam anistiados. Não seriam punidos, não teriam suas contas rejeitadas. Mas no começo, esse projeto que foi aprovado agora, e volta para a Câmara, é preciso ficar atento ainda, poderia significar, volta de para a Câmara fato... porque houve uma alteração lá no Senado. Houve uma alteração no Senado, então ainda existe o perigo de se aprovar alguma coisa nesse sentido. O partido não presta contas, não sofre nenhuma fiscalização e nenhuma punição. Isso seria, de fato, o fim da picada. Mudando a nossa página agora, o aumento do uso da tecnologia para medidas preventivas, diagnósticas e terapêuticas e a medicina de precisão fazem parte, ou melhor, fazem da saúde um setor em franca expansão. O ecossistema está em ebulição, assistindo à chegada das gigantes de tecnologia, startups, incubadoras e aceleradoras. Segundo especialistas, possíveis protagonistas de um futuro próximo nem sequer atuam hoje. O impacto será gigantesco e todos serão afetados. Bruno, essa área é sua. Vamos falar aqui, esses protagonistas, eles são não só a tecnologia, mas também profissionais, né? Quer dizer, coisas que não existem hoje que a gente nem imagina quando estarão presentes, né? Sem dúvida. A gente participou na semana passada de um summit global de telemedicina aqui em São Paulo. O nosso presidente Sérgio Rocha foi mediador de um dos painéis que falou muito sobre telemedicina, e durante o evento todo a gente conseguiu perceber a velocidade que isso está sendo adotado na área da saúde, né? Então, assim, o que impõe, obviamente, benefícios, mas também impõe uma necessidade de cuidados na avaliação de como você traz essas tecnologias para o uso em saúde. Aí existe o papel dos reguladores, que normalmente reagem de forma um pouco mais tardia a essa discussão, até porque é uma discussão muito ampla, né? Mas eu acho que é uma questão inevitável, né? A saúde pode ganhar muito, a população em geral pode ganhar muito, os sistemas de saúde podem ganhar muito com a tecnologia, com o que tem surgido, né? Hoje a gente já vê no Brasil, por exemplo, muito o uso de vestíveis, de equipamentos. Hoje você está com um relógio que mede lá o seu batimento cardíaco, glicosímetros, etc., que são monitorados à distância. Então, eu acho que nada substitui a mão do médico, e aí nós estamos com um médico aqui para não me deixar falhar sobre isso, mas eu acho que a tecnologia tem que ser usada para se otimizar e se buscar uma racionalização desse sistema de saúde hoje no Brasil, que está num ponto sob crítica, né, e está num ponto muito sério da sua existência, né? Acho que existe muito problema hoje e o setor está sendo forçado a encontrar alternativas para se chegar nisso. Antes de passar a bola para o professor Gonçalo, essa questão da tecnologia vai ser abordada, vocês vão fazer um fórum, a Braide, né, da qual você é diretor executivo, no dia 25 de abril. Exatamente. Isso vai estar presente também como tema, ou não se fala de tecnologia? A gente sempre fala de tecnologia, né? No dia 25 de abril, até para os ouvintes internautas que nos acompanham, estão convidados, vai ser feito aqui em São Paulo o nosso segundo fórum. Esse fórum a gente vai ter discussões, obviamente, da área de saúde, envolvendo uma série de temas. Então nós vamos falar um pouco sobre as recentes consultas públicas que a Anvisa tem submetido ao setor. A gente vai falar um pouco sobre a questão tributária, que hoje a gente tem muito falado de reforma da Previdência e reforma tributária, mas como é que a reforma tributária, uma eventual proposta, afeta o setor, e
quais são as dificuldades que o setor tem nessa área. A gente vai trazer palestras sobre o setor de saúde brasileiro, então quais são os dilemas que hoje a gente enfrenta e potenciais caminhos. E mais importante a gente vai lançar a segunda edição de um estudo que a Braide publica agora anualmente, chamado Ciclo de Fornecimento de Produtos para a Saúde no Brasil, né? E a gente vai trazer dados inéditos de um comparativo de preços internacionais de dispositivos médicos, né? Então, hoje na área da saúde brasileira, você tem uma discussão muito grande, por exemplo, sobre a inflação médica ou a inflação dos custos da saúde, que está cada vez aumentando mais, etc. E parte da culpa, vamos dizer assim, dessa inflação ou desses custos, tem sido muito atribuída às novas tecnologias, aos dispositivos médicos, dizendo que, olha, há um abuso no uso dos dispositivos médicos e por aí vai. É óbvio que todo abuso existe, de fato existe, não vamos tapar o sol com a peneira e dizer que não existe, tem que ser coibido, mas o que tem sido dito é que o dispositivo médico é o grande vilão dessa história, né? E a gente vai trazer esse comparativo para mostrar uma série de dados mostrando o seguinte: primeiro, o Brasil acompanha hoje os mercados mundiais, né, nessa área de dispositivos médicos, em termos de preço de venda de mercado. Então, existe no Brasil uma discussão, não, porque aqui no Brasil, apesar do custo do Brasil, tudo é mais caro, porque na Alemanha uma determinada prótese custa $300, no Brasil custa R$25 mil, então a gente vai mostrar que isso não é verdade, e a gente traz dados reais sobre isso, de uma consultoria internacional que faz esse tipo de pesquisa. E a análise toda é baseada em 5 países da Europa, nos Estados Unidos, ou seja, são países ricos, e na América Latina. Então a gente vai trazer dados de Argentina, de Colômbia, para fazer esse comparativo e desmistificar algumas coisas que muitas vezes são ditas e nem sempre com dados fidedignos adequados, entendeu? Professor Gonçalo, sua análise sobre essa questão da tecnologia na saúde. A questão da saúde, ela ganhou uma complexidade muito grande nos últimos anos, porque a melhoria das condições de vida está estendendo a nossa vida, né? Então, o processo de envelhecimento das populações é um processo mundial. O Brasil é um dos países que está situado na ponta desse processo de envelhecimento. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais envelhece, mais anos de vida ganha após os 60 anos. E é óbvio que, com as pessoas envelhecendo, elas consomem mais saúde, né? Elas são mais passíveis de serem internadas e de necessitar de dispositivos médicos. Então aí nós temos um vetor muito forte de aumento do consumo de produtos para a saúde. Há 10, 15 anos atrás, uma pessoa com 60, 65 anos de idade que tivesse um problema de uma artrose de joelho, por exemplo, ia para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas ia para a cama e da cama ia para o cemitério, né? Porque a cama, estase pulmonar, pneumonia, escaras, feridas e não tinha saída. Hoje você pega uma pessoa de 80 anos que tem uma artrose de joelho e faz uma cirurgia que é muito grande, muito agressiva do ponto de vista fisiológico, que é colocar uma prótese de joelho, e aquela pessoa volta a andar, na maior parte das vezes. Agora, é óbvio que vai precisar da prótese de joelho, vai precisar de um centro cirúrgico muito especializado, vai precisar de unidade de tratamento intensivo, vai precisar de tomografia, vai precisar de ressonância magnética, vai precisar de um aparato complexo. Então, a medicina, por causa do envelhecimento, por um lado. Por outro lado, por causa da revolução tecnológica que nós estamos vivendo hoje, e pelo nível de informação que a sociedade, que as pessoas têm hoje sobre o acesso a essas novas tecnologias, está vivendo uma revolução nos seus custos, né? Nós estamos multiplicando muitos custos. Além do problema do mau uso, né? Porque nós temos muito problema de mau uso, nós temos muita medicina ruim sendo praticada, né? Tem gente que brinca que a medicina de precisão, que indicaria que a gente sempre acerta, erra muito, né? Por quê? Porque tem muita coisa que nós estamos fazendo hoje que, como naquele espaço não existe muita alternativa,
você meio que funciona assim, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, uma doença rara, uma situação nova, e aí tem uma droga promissora que não está adequadamente estudada, vamos usar a droga promissora que não está adequadamente estudada porque não tem alternativa. Isso está acontecendo muito no mundo inteiro, né? Então, a forma da sociedade incorporar a tecnologia é fundamental. Temos que usar a medicina baseada em evidências, temos que nos certificar de que haverá um retorno social do uso daquela tecnologia, sem, no entanto, criar também desequilíbrios, inequidades importantes. Então, é um caminho bastante difícil que nós estamos começando a trilhar agora. Perguntas do nosso público para todos da mesa aqui. Deixa eu começar com o procurador Ayrton. A Juliana Gomes, ela pergunta aqui pelo Facebook. Por que o presidente da República e não os próprios procuradores é quem escolhe o procurador-geral da República? Porque essa é uma indicação do presidente da República e não uma escolha dos procuradores. Essa é uma discussão longa, mas dependeu de muito tempo para a conquista institucional. Havia o pensamento de que o Ministério Público, antes de uma escolha que passasse por uma eleição interna, se sujeitava muito ao talante do governo da hora. E aí, durante muito tempo, chamou-se até de engavetador-geral, procurador-geral da República, por conta desse critério. Então, houve muita luta para que houvesse uma eleição interna antes de, numa lista tríplice ou sextupla ou alguma lista decorrente dessa eleição, o presidente da República nomeasse o procurador-geral da República. No âmbito dos ministérios públicos estaduais, isso já é definido e bem definido, de tal modo que se faz uma eleição, manda-se uma lista tríplice ao governador e o governador nomeia Procurador-Geral de Justiça do Estado. No âmbito federal já há dúvidas de interpretação legal, de tal modo a se reconhecer a liberdade do presidente de nomear gente de fora da lista da eleição interna. Mas, mesmo assim, o Ministério Público tem providenciado essa eleição e remetido a lista ao presidente da República que nomeia ou não, e aí de acordo com a pressão de imprensa, com a pressão popular, o primeiro, o segundo, o terceiro, ou até fora da lista, né? Doutor Marcelo, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: em qual Sérgio Moro deve-se acreditar? Naquele, como juiz, que falava que Caixa 2 era um crime terrível, ou no ministro, que fala que Caixa 2 não é crime grave? O ministro Sérgio Moro, um ano antes de assumir o ministério, deu declarações afirmando que jamais ingressaria na política. E hoje do meu ponto de vista, inquestionável que ele ocupa um cargo político. Ocupando um cargo político, é indispensável que ele faça política. Isso significa, muitas vezes, dar declarações contraditórias. Eu considero que é inescapável que um político não dê declarações contraditórias. Agora, do ponto de vista das proposições legislativas ou daquilo que a sociedade almeja, me parece bastante evidente que o Caixa 2 deve sim ser considerado crime de corrupção, como foi no passado enfaticamente defendido pelo juiz Sérgio Moro, e também não deve ser motivo de impunidade quando o agente que praticou Caixa 2 disser que está arrependido da prática do Caixa 2, como parece ser o caso hoje, pelo menos em uma circunstância, né? Bruno, Ana Maria da Lapa pergunta: qual é o seu grau de parentesco com Rolando Boldrin, que é Bruno Boldrin Bezerra? Olha, até onde eu sei, o meu avô, finado avô,
era primo dele. Hum. Então, enfim, grau de parentesco de primo, mas eu não sei qual é o grau. Mas como meu avô era de Minas Gerais, e até onde me consta, Rolando Boldrin também é mineiro, eu acho que eles eram próximos. Agora, algum convívio com o Rolando Boldrin? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Aprecio muito os programas que ele faz na TV Cultura e toda a carreira dele, mas infelizmente não. Professor Gonçalo, o Marcos de Pinheiros pergunta: por que é tão difícil para o poder público instituir uma efetiva política de prevenção médica? Eu antes de responder essa pergunta, vou falar uma outra coisa que vai ajudar a responder essa pergunta. Quando nós estávamos falando daquele negócio dos partidos aqui, e eu achei que aquela discussão daquela lei era uma discussão secundária. Os partidos têm que ser independentes, dependentes, para mim tanto faz, né? E aí eu vi o doutor Marcelo falando aqui sobre a importância da democratização dos partidos, que não se constrói uma democracia, ou fica mais difícil construir uma democracia, se não houver democracia dentro dos partidos. O partido é de fulano, o partido é de ciclano, como sempre foi. Eu falei assim, puxa vida, que idiota que eu sou, não percebi isso. E aí eu recebi aqui no seu programa, Mauro, uma informação fundamental que o doutor Marcelo traduziu. Como é que pode um político pregar a democracia se dentro do próprio partido não há? Me iluminou. Né? Eu espero que os nossos ouvintes tenham se iluminado também com o que foi discutido aqui nessa história de que para construir uma democracia temos que ter partidos democráticos. E isto é informação. Como é que faz prevenção? Quem faz prevenção somos nós. Não é o médico que nos faz prevenção. Eu tenho que emagrecer. Quem tem que emagrecer? Eu. Eu tenho que ter atividade física para conseguir reduzir a minha pressão. Quem faz atividade física? Eu. Eu tenho que tomar banho todo dia. Quem toma banho? Eu. Então, o que é o campo da prevenção da saúde na saúde pública? É a ação do indivíduo sobre ele mesmo, com conhecimentos que este sim é a medicina que transmite. Então, a medicina transmite conhecimentos, mas quem usa esses conhecimentos para evitar que doenças progridam ou apareçam é o indivíduo. É o indivíduo que vai até o posto buscar a vacina que é oferecida pelo Estado. Mas é o indivíduo que vai fazer seu exercício físico, fazer sua caminhada, parar de fumar, beber menos ou não beber, né? Então, prevenção se faz com o quê? Com informação e vontade pessoal de transformar a sua vida. O senhor tem plena razão, professor Gonçalo, mas acho que a pergunta do Marcos de Pinheiros acho que vai também num outro sentido. Claro, cada um é responsável pela sua própria saúde, mas cada um também, para se prevenir, tem que ir ao médico regularmente para fazer alguns exames e check-ups, e aquele que depende do setor público não consegue fazer isso. A porta de entrada é terrível, a despeito do que acontece nos locais de tratamento de grande complexidade de doenças. Do ponto de vista científico, está absolutamente hoje arredondado que check-up só serve para enriquecer serviços de saúde. Não existe nenhum check-up que mereça ser feito. Em relação a muitas das doenças que nós hoje temos, por exemplo, câncer de próstata, o que deve ser feito para prevenir o câncer de próstata? Nada. Porque nada do que existe hoje foi comprovado que cientificamente funciona. Medir o PSA não deve ser medido. Fazer um toque retal todos os anos não deve fazer o toque retal. O que você deve fazer é que quando você tem uma sintomatologia que começa a ter dificuldade de urinar, etc., aí você vai ao urologista e vai fazer um caminho para identificar se existe alguma coisa. O câncer de próstata é um câncer que mata devagar. Então, ele pode ser diagnosticado precocemente quando aparecem os primeiros sintomas, que são os sintomas do problema urinário que o paciente vai ter. Boa parte dos problemas de saúde que nós temos, quando precocemente descobertos, eles podem, ao ser tratados, criar um problema pior do que se você não tratasse. Existe uma linha da medicina hoje que está muito comprometida com isso. Então, não é um negócio assim, pá, pum. Não.
temos que ter muita inteligência para conseguir utilizar toda essa tecnologia que está aparecendo aí e melhorar a nossa qualidade de vida. Melhoramos a nossa qualidade de vida, sem dúvida. Hoje a medicina é capaz de conseguir diminuir a mortalidade por doenças cardiovasculares, por cânceres, por causa da sua capacidade de interferir no processo saúde e doença. Mas não é mágica. E nós estamos entendendo muitas vezes a medicina como sendo uma coisa mágica. Depois que descobriram a pílulinha azul que faz um negócio que a gente achava que era impossível, a gente acha que qualquer coisa é possível. Mentira, né? Então temos que tomar muito cuidado, que é consumir serviços de saúde, confundir o consumir com ter saúde, e aquilo que é construir saúde, que é outra coisa, é mais complexa. E nós temos como amigo e como inimigo desse processo de construção o conhecimento. Porque você, quando sabe de alguma coisa que você acha, que assiste lá os Fantásticos no domingo à noite e aparece aquele negócio que salva a vida, você fala, eu quero aquilo. Aquilo não é para ser querido desse jeito. Tem indicações precisas que devem ser buscadas. E a sociedade tem que ter capacidade para financiar aquilo. Esse é um dos problemas da saúde pública no Brasil hoje. Nós não temos um financiamento adequado para a saúde, e por isso nós temos essa brutalidade da judicialização. O Brasil gasta no setor público 250 bilhões de reais por ano em saúde pública, 10 bilhões foram o judiciário que decidiu quanto gastar. Está errado. Né? Nós temos que mudar isso. Agora, como é que muda isso? Nós temos que construir socialmente isso. Eu queria fazer um comentário, Mauro, Sim. em linha com o que o professor Vecina falou. Eu concordo plenamente com a questão do conhecimento, né? E eu acho que, de um lado, a questão da estruturação do serviço de saúde por parte do poder público é muito fundamental, mas também, do ponto de vista de conhecimento e educação da própria sociedade, não só em relação à questão dos partidos políticos, mas à questão de saúde, né? Hoje, a gente tem aquela velha história, você tem qualquer sintoma, você corre para o pronto-socorro, que geralmente é um hospital de grandíssima complexidade, que foi criado na sua essência para tratar casos mais complexos, e aí é aquela história, né? Eu tô lá, vou lá no pronto-socorro, no SUS, está lotado, porque assim como eu, tenho milhares de pessoas ali aguardando atendimento há muito tempo, você é mal atendido, às vezes você está com uma dor de garganta, o médico vai te fazer uma consulta de 3 minutos, você vai sair falando mal do serviço público, uma consulta de 3 minutos, ele não me examinou, não me pediu um exame, né? Então, é o que o professor Vecina disse, tem que se educar também a população nesse sentido, não só da prevenção, de que, olha, você é responsável pela sua própria prevenção, mas também, aí eu acho que já é um estágio um pouco mais avançado de educar no sentido, aí óbvio, a gente tem que educar a população, mas também prover isso de forma adequada, que é, olha, se você está com uma dor de garganta, vai numa UBS, não vai num pronto-socorro, né? Então, essas questões aí que a gente acaba enfrentando nos debates de saúde aí brasileiros. Bruno, eu quero aproveitar que você está com a palavra, o tempo do programa esgotado, sua conclusão. Mauro, primeiro eu quero agradecer o convite do programa Gente que Fala mais uma vez. Para nós da Abraide é uma honra estar aqui e quero convidar a todos mais uma vez no dia 25 de abril a gente vai ter esse fórum da Abraide e, enfim, estamos à disposição. Procurador Ayrton, sua palavra final, 15 segundos. É sempre instrutivo esse debate, não? Eu agradeço o convite e sempre estou à disposição para participar. Obrigado. Professor Gonçalo, sua palavra final. Eu acho que informação é crítica, e quanto mais informação nós tivermos, mais chance nós teremos de fazer um mundo melhor. É dessa forma que nós vamos conseguir construir um mundo melhor, sabendo que existe a possibilidade de fazê-lo. Doutor Marcelo, sua conclusão. Quero também agradecer o convite, dizer que é uma honra, também sigo à disposição, convidar os ouvintes a conhecer o Transparência Partidária. O nosso site é transparenciapartidaria.org sem o BR, e também pedir atenção a essa questão dos partidos políticos. De fato, nós temos clareza de que para mudar a política a gente precisa mudar os partidos. E com relação ao Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de reiterar que nós precisamos preservar a nossa Suprema Corte. Uma coisa são os integrantes dela,
outra coisa é a instituição que precisa, sim, ser cuidada e aprimorada. Muito bem, quero agradecer a presença de todos aqui no programa Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o Movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRAD. Com a gente aqui hoje o Procurador de Justiça Ayrton Florentino, ex-presidente do MPD, o diretor executivo da ABRAD, Bruno Boldrin Bezerra, o cientista político advogado Marcelo Issa, do Transparência Partidária, o professor médico Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP, criador da Anvisa. Hoje, na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção-geral sempre do jornalista Fausto Camunha, você ouvinte aí do outro lado, a razão da nossa presença aqui. O programa de hoje termina e fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã.